Essa é a semana do Dia das Mães. E o vídeo dessa semana não podia ser sobre outro tema. Nós vamos falar sobre maternidade e os descontroles com a comida. Um primeiro ponto que eu percebo muito na prática clínica, então eu não estou dizendo aqui baseado em pesquisa, estou dizendo baseado nas histórias das mulheres que chegam até mim. Quero diferenciar bastante uma coisa da outra, tá bom? Então, na minha prática clínica, a história das mulheres que chegam até mim, eu percebo um ganho de peso que não necessariamente começou na gestação. Algumas vezes sim, mas muitas outras vezes não, ou até teve um ganho de peso maior, mas logo depois existe uma perda de peso desse peso maior. Então, existe ali uma coisa que fica ok, elas por elas. Só que depois daquele puerpério inicial, onde muitas vezes a própria amamentação e as dificuldades até para ter tempo para comer podem muitas vezes levar a uma perda de peso mais inicial. Depois dessa fase, as mulheres começam a reganhar peso ou ganhar mais peso do que elas já tiveram antes. Por quê? Nesses casos, o que a gente vê é uma dificuldade de manejo com o cansaço. Então, a gente tinha uma série de estratégias que essa mulher usava, que muitas vezes eram já estratégias deficitárias, vamos pensar assim, para regular as próprias emoções. Então, já não existia muitas possibilidades, geralmente as mulheres e os homens também, mas as pessoas em geral já estão com estratégias meio pobres para lidar com as próprias emoções. Estratégias mais rudimentares, como por exemplo, jogar para comida. Só que, à medida que a gente tem mais autonomia com o nosso tempo, mais liberdade de movimentação, de se deslocar, de escolhas, de como usar o próprio tempo, a gente, por mais que muitas de nós joguem as coisas na comida, a gente ainda tem outras possibilidades no nosso dia a dia e a comida não fica o único foco. Geralmente, quando não está tendo um grande ganho de peso, é porque a gente está conseguindo manejar de outras formas. Então, às vezes, é uma academia que você gosta de ir, uma aula de algum hobby que você gosta de fazer, o seu próprio trabalho que de repente te traz satisfação, sair com seus amigos, os momentos que você tem com o seu marido. Então, a gente tem outros reforçadores ali no nosso dia a dia e que vão regulando ali, modulando as nossas emoções difíceis que a gente vai sentindo. Só que no período inicial ali, que essa mulher vira mãe de um bebezinho, onde ela não tem mais controle nenhum sobre a rotina dela, onde ela tem que se deixar completamente de lado ali para cuidar daquele bebezinho, muitas vezes com pouca ou quase nenhuma rede de apoio, algumas mulheres com mais, outras com menos, mas todas geralmente têm um prejuízo nessa autonomia. Os recursos ficam muito escassos no momento onde a necessidade é muito alta, porque existe muita ansiedade, existe um cansaço muito grande pela privação de sono, pela questão física de ficar ali embalando o bebê, existe uma quebra de rotina, né, um padrão novo ali de aprendizagem, principalmente no primeiro filho, mas depois também, né, de horários de amamentar, de dar mamadeira, horário de banho, de como faz isso, como faz aquilo, uma hipervigilância, um instinto de proteção alto, um medo de não fazer certo, tudo isso é uma fase extremamente estressante emocionalmente. E ao mesmo tempo, com pouquíssimos recursos para lidar com essas emoções, porque perde-se a autonomia de tempo, a liberdade para sair, para escolher o que fazer no próprio horário. Às vezes não dá nem tempo, né? A gente sabe de ir no banheiro fazer um xixi, de tomar um banho com tranquilidade. Aquelas coisas mínimas que a gente nem percebe no dia a dia, elas vêm com tudo nessa fase que o bebê nasce. Como não ganhar peso? Eu não tô dizendo que todo mundo vai ganhar, mas eu lanço aqui a minha pergunta. Você percebe como é muito difícil não ganhar peso? Porque o que essa mulher começa a fazer? Geralmente, para aguentar o final do dia ou quando acaba o dia. Vou explicar em dois pontos. Então, para aguentar o final do dia, essa mulher come doces e carboidratos lá pelas 5 da tarde. Para ela conseguir, depois de uma jornada toda ali que ela tá ali cuidando desse bebê, conseguir finalizar, de colocar banho, colocar para dormir, ela já sabe que provavelmente vai ser um momento talvez difícil, haja um estresse naquilo, então ela come para poder aguentar. Ou
Assim que ela coloca esse bebê para dormir, e aí acontece esse padrão, ele vai se perpetuando para as crianças mais velhas. Aí a gente não tá mais falando só de mães recentes. Então a gente entra aqui mães de crianças de 2 anos, 3 anos, 5 anos, que existe um cansaço físico ainda muito grande, embora essa mulher ela já tenha mais recursos, ela ainda tem um cansaço físico muito grande e às vezes esse padrão ele vem junto, sabe? Já fica instalado ali nela, que é de coloca pra dormir. Ai, ufa, meu momento. E aí essa mulher vai lá na cozinha e vai comer. É ou não é o que acontece ou aconteceu muito aí com você? Geralmente é no final do dia, tá bom? Pra ter mais energia ou pra ter um momento pra si mesma. E aí eu falo pra você, eu vou dizer muito como que eu falo no meu consultório. Como é que eu falo pra essa mãe, eu também sou mãe. Como é que eu falo pra essa mãe pra ela não comer, simplesmente não comer, e ela faz o quê pra aguentar esse cansaço? Porque a hora que ela come, ela tem um pico de energia. Esse açúcar do doce ou esse carboidrato que ela comeu vai dar um pico de energia. Aliás, só o fato da gente se alimentar ativa o nosso sistema alerta. Isso é instintivo, é fisiológico. Quando a gente está comendo, o nosso cérebro acorda. É um sistema instintivo de proteção para a gente até não comer comida estragada, por exemplo. Então, comer desperta. Comer carboidrato, açúcar, dá um pico de energia, depois traz mais cansaço, outras consequências, mas inicialmente traz um pico de energia, de disposição física, ok? Tanto que a gente fala, para você treinar, fazer musculação e ter um bom rendimento, precisa comer carboidrato antes, senão você não rende, não tem energia. Então comer nos dá energia. Comer comida gostosa libera dopamina e vários neurotransmissores que dão uma sensação de prazer e bem-estar. Então você já tá ali quase não aguentando, perdendo quase a paciência com as crianças. E aí você come um docinho, um carboidrato, um pão, uma pizza, uma coisa que você gosta. Você tem de novo uma sensação de bem-estar e você consegue aguentar melhor essa jornada até o final do dia. Como é que eu falo para essa mulher não coma? Você percebe o quanto que é muito mais complexo do que parece? Eu não tô dizendo que eu vou falar para comer, mas a gente tem que olhar para a função dessa comida e não para um olhar julgador, porque essa mulher, ela está fazendo o melhor que ela pode com os recursos que ela tem no momento. Essa mulher não é uma mulher desleixada. Essa mulher não é uma mulher inconsequente. Essa mulher não é uma mulher que está querendo errar. Essa mulher está tentando dar conta. Ela está tentando fazer o melhor pela família dela. E isso é muito legítimo. Isso é muito legítimo, isso tem que ser olhado com cautela, tem que ser olhado com carinho. Eu fico brava mesmo, gente. Porque é cada coisa que eu escuto consultório, sabe? Então, assim, a gente tem que dar um espaço pra isso. A mesma coisa da mulher que depois que passou tudo isso, ela fala, pelo amor de Deus, meu momento. E ela senta pra comer um doce. Ela tem o direito de se sentir de volta ali pra si mesma. Essa é a melhor forma? Não é. Mas a gente precisa entender de forma muito genuína de coração, até se você estiver do outro lado aí for mulher, independente se você for mãe ou não, que essa é uma dor real. E que muito antes da gente tentar tirar a comida, a gente precisa compreender toda essa função, compreender todo esse cenário. E aí sim a gente começa a pensar em quais são os possíveis recursos, que vai depender muito de cada um. Algumas pessoas têm menos suporte, outras têm mais. Às vezes, quando as crianças ficam mais velhas, esse suporte ou os recursos de enfrentamento, ao invés da comida, aumentam, mas a gente já ficou condicionada e não para mais para olhar e sair desse piloto automático que virou jogar tudo para comida, porque a gente às vezes consegue voltar a acessar outras estratégias para equilíbrio emocional, mas a gente não tá mais prestando atenção, já ficou muito automático. Até pelo próprio cansaço da maternidade, a gente vai meio que vivendo no piloto automático e não percebe que agora já dá para fazer de uma outra forma. O que a gente precisa entender é o que você está buscando nessa comida é mais energia, mais disposição? O que você está buscando com essa comida é um momento para você mesma? É um pouco de prazer? É para te dar um pouco de paciência? Eu já vi várias mulheres que elas comem o docinho para dar um relaxamento, para elas continuarem tendo paciência. Primeiro você precisa identificar o que essa comida está te fornecendo. Ela não está aí à toa, ela tem uma função importante. A própria palavra diz função, então é para o funcionamento. Ela está sendo um pilar para alguma coisa funcionar. E a gente não pode arrancar o pilar sem botar outro bom no lugar, que senão a estrutura toda vai cair. E você não quer que a estrutura caia, é por isso que você está comendo. Porque você quer manter a estrutura funcionando. Então, qual é este pilar?
O que essa comida está te trazendo? Essa é a primeira coisa que você precisa identificar. A partir disso, a gente precisa pensar dentro da tua realidade do momento. Você é uma mãe de um recém-nascido, você é mãe de uma criança mais velha, você tem muito suporte, pouco suporte, nenhum suporte? Quanto tempo você tem? Quanto de condição financeira? Quanto de acesso a pedir ajuda? Quanto de todas essas coisas? Pra gente entender, ou você com você mesmo ouvindo do outro lado pode tentar fazer esse raciocínio aí com você mesmo, é que em terapia a gente faz isso juntas. E lá no Levemente Magra também eu vou te ensinando melhor. Mas aqui, pra você ter uma noção, você precisa começar a se questionar que outras coisas podem te fornecer isso, mas que sejam simples. Porque se você é mãe de um recém-nascido, você provavelmente não vai conseguir, sei lá, se o que você amava era, sei lá, tocar um instrumento, tocar piano. Você provavelmente não vai conseguir parar para fazer isso agora, por uma questão de tempo e porque vai fazer barulho e vai acordar o seu bebê, por uma série de coisas que não cabe mais na sua logística nesse momento. Então, a ideia aqui não é que a gente vai sair desse vídeo com a resposta pronta, mas eu quero que você saia desse vídeo com o raciocínio reconstruído. Porque enquanto você ficar se cobrando e se culpando por estar errando, você vai estar colocando o foco como se você estivesse sendo uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa incompetente, uma pessoa desajustada, quando na verdade você está usando o melhor recurso que você encontrou. O seu raciocínio tem que ser: eu consigo encontrar outros recursos? O que essa comida está me trazendo? Ah, é um momento para mim? Eu consigo tentar trazer um momento para mim de alguma outra forma? Tem como eu pedir ajuda para alguém? Tem como eu encaixar um momento para eu hidratar o meu cabelo? Tem como eu encaixar um momento para eu fazer a minha unha? Porque às vezes a gente acha essas coisas besta, né? A gente acha que isso tudo é tonto, que a gente não vai fazer a unha, vai no shopping dar uma volta quando tem um bebê. Mas entre isso e você tá comendo um monte de doce prejudicando a sua saúde, isso é melhor. Ah, eu vou fazer uma massagem, isso é uma coisa que você pode fazer pra você. São coisas pequenas. Stacy, não tenho condições disso. Eu vou parar pra escutar uma música enquanto eu tô embalando esse bebê. Eu vou escutar um podcast que eu gosto muito de ouvir, um fone de ouvido, enquanto eu tô cuidando dele pela casa, pra eu sentir que eu tô fazendo alguma coisa que pra mim é valioso, é enriquecedor, que é sobre eu mesma. E isso vai ser um momento pra mim? Eu fazia muito disso, tá bom? Logo no meu pós-parto, eu tinha muito uma necessidade eu colocava o fone de ouvido Bluetooth e ia escutando aulas, palestras, coisas do meu interesse, essa parte assim da cabeça intelectual para mim é muito importante para eu me sentir centrada em mim mesma. E eu fazia muito disso. E é curioso como é diferente para cada um. Isso não é exatamente um relaxamento, como é uma massagem, que eu também adoro. Mas isso fazia muito com que eu me centrasse. Um autocuidado muito simples que eu instalei, que eu demorei para instalar. O bebê já devia estar com uns 2 meses, mas eu lembro que fez uma diferença imensa na minha vida. Para mim, Stacy, foi quando eu comecei a colocar brincos ao levantar de manhã. Eu não conseguia fazer mais nada, ficava de pijama ainda o dia todo, amamentando, todo aquele caos que a gente sabe como é. Mas eu olhava pro espelho e eu colocava brincos. E só de eu colocar esses brincos, parecia que eu estava dizendo: olha, eu ainda existo, eu ainda estou aqui, ainda sou uma mulher, ainda sou uma pessoa. Olha como, sabe, era tudo muito rapidinho, mas eu me sentia eu mesma. Eu lembro que devagarzinho eu também comecei a separar algumas roupas confortáveis, mas que eu me sentisse bonita para ficar em casa, com os cuidados com o bebê, mas eu comecei a fazer uma pequena separação no meu guarda-roupa de uma forma facilitada, mas que eu tirasse o pijama e colocasse essas roupas. E quando eu fui ter o meu segundo filho, eu já sabendo que isso tudo para mim fez muita diferença, eu já me antecipei. Eu já separei algumas roupas para isso antes, eu já separei alguns cuidados básicos e rápidos para mim antes. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu decidi cortar o cabelo porque eu realmente estava muito afim. Nunca tinha tido cabelo curto, era a única coisa que eu não tinha testado. Mas eu estava muito afim de passar uma imagem menos menina, né? Eu tinha um cabelão e passava uma imagem muito menina. Mas, junto com isso, veio a questão do autocuidado. Porque eu me sentia muito nervosa de que eu não tinha tempo para lavar o cabelo, lavar e secar. E aí, quando eu cortei, eu passei a voltar a ter de novo mais tempo, que ficou rapidinho, para eu lavar e secar o cabelo. E isso fez eu me sentir centrada em mim de novo. São coisas simples. Não necessariamente são coisas grandes, mas essas pequenas coisas ajudam a gente a não precisar usar da comida, porque ela nos torna o único recurso. Então, mesmo que você use um pouco, você consegue usar até com mais tranquilidade. Do tipo, tá bom, agora eu vou sentar e vou comer o meu chocolate. Mas não é aquele chocolate que você engole. Sabe, que parece que você tá tendo
Não é, eu vou ter aqui o meu momento, eu vou desfrutar, vou tomar um chazinho junto, aqueles chazinhos que a gente toma até para amamentar, já entra junto ali no autocuidado, vou tomar aqui junto e vou ter esse momento com o meu chocolate. E aí isso é leve. Então não tem um exagero, a gente não precisa comer diversas vezes sem parar, algo que vai levar ao ganho de peso. Veja, tudo isso é gerenciamento emocional. Aqui no caso eu contei com uma função de ter um momento para mim ou como uma função de eu voltar a sentir que eu existo aqui neste corpo, porque é uma doação muito grande, né, gente? E é para ser. Não tem como não ser. Esse é o foco, que seja no pós-parto e por muito tempo aí na maternidade é para ser uma doação. Mas é claro que se a gente esquecer que a gente existe como ser humano, que o nosso corpo existe, nosso cérebro existe, as nossas necessidades existem, algum tipo de escape o nosso corpo vai encontrar para continuar nos mantendo funcionando. Então é da nossa responsabilidade, sim, se apropriar disso e ir buscando outros recursos com muito carinho, com muita compaixão, com muita empatia por nós mesmas, valorizando que estamos fazendo tudo isso porque estamos tentando ser boas mães e não porque somos pessoas ruins, folgadas, displicentes, que joga na comida as coisas porque não tem força de vontade, muito pelo contrário. É força de vontade até demais, tá faltando recurso para dar estrutura para essa força de vontade. Então é este o raciocínio que eu queria te convidar para você fazer nesse vídeo. Entender o funcionamento que essa comida entrou na tua vida com a maternidade. Até me emocionei, gente. O funcionamento que essa comida entrou na tua vida com a maternidade, para daí você conseguir olhar para a tua história, para o teu contexto, para o seu momento e pensar o que agora eu consigo ir colocando que tem essa mesma função. Faça uma experimentação, vai testando e vai observando como é que fica esse humor, essas suas emoções e esses descontroles e exageros com a comida. Combinado? Comenta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. Se você é mãe, se você se identificou, se você tem alguma estratégia que você aí te ajudou muito, deixa aqui porque outras mães vão ler e podem copiar, né, se inspirar aí no que você trouxer. Combinado? Um grande beijo. Deixa também esse curtir, apoia o canal. São 10h30 da noite de um sábado, após um aniversário. Meus bebês estão dormindo e eu tô aqui gravando para vocês. Então, deixa seu curtir. Se você não se inscreveu, aproveita para se inscrever, para apoiar. E encaminha para as mães, amigas suas que você deseja que fiquem muito bem, muito felizes com elas mesmas e com a família delas. Um grande beijo, até a próxima.